ovelhas, elas vão falar qualquer momento. Amém? Amém, Jesus. Igreja Casa de Oração é uma igreja pentecostal. É uma igreja que tem os dons espirituais. Amém? Manifestos nesta noite para a glória de Deus. Eu queria ler com você um texto muitíssimo conhecido, que está lá em 2 Crônicas 7, 14. Amém? Abre o tua Bíblia aí. Aqui diz que Deus ele aparece para Salomão. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Deus aparece para Salomão. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Aleluia. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão atentos, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Aleluia, Jesus. É interessante que quando na Bíblia aparece para alguém, ele aparece para dar uma missão, né? Ele aparece para falar algo. E aqui Salomão, a Bíblia diz que ele acabou de fazer a casa do Senhor e depois Deus apareceu para ele. Mas Deus, e eu creio, você crê, Deus ele é um Deus de propósito, amém? Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de propósito. Se nós estamos aqui nesta noite porque há um propósito. Aleluia. Tem um propósito. O propósito aqui é orar, é clamar, né? Como a pastora falou aqui, quando eu cheguei, que ela estava falando, ela falou o seguinte: nós não estamos aqui para pender para A ou para B, não é isso. O nosso propósito aqui não é esse. O nosso propósito aqui é orar. Agora eu estava falando esses dias, eu acho que foi lá em Samambaia, eu estava falando assim, lá na rua do Retiro. Gente, a igreja, ela ora, nós estamos orando aqui, amém? Amém. E nós temos orado assim: Senhor, tudo aquilo que é princípio do diabo, do inferno, se é que lá tem princípio, se é que lá tem princípio, pode ser desprincípio, nem sei se existe essa palavra, fala no dicionário, eu não sei nem se vai achar, mas se achar depois você me fala. Desprincípio, né? Então o diabo ele tenta deturpar as coisas de Deus. Primeiro, ele tenta imitar, né? Ele tenta imitar, não dá conta, mas ele tenta justamente pegar esses princípios de Deus e ele tenta deturpá-los. A igreja, ela tem uma função importante. Eu não vou pregar aqui igual o pastor, né? Daqui a pouco nós vamos orar. E o nosso propósito aqui mais é orar do que pregar, né? Mas antes de orar, a gente tem que falar uma palavra, né? A gente tem que falar qual é o nosso princípio, aliás, qual é o nosso propósito aqui. E amados, sabendo que o diabo tenta burlar ou então fazer com que os princípios de Deus sejam deturpados, a igreja ela tem que se levantar em oração. Como nós temos se levantado aqui. Eu estava vindo de lá para cá e estava assistindo o culto na Esplanada. Alguém sabe do culto da Esplanada? Milhares e milhares. A Esplanada está tomada de gente, um culto igual a esse aqui.
aqui, ó. Aleluia. Clamando, buscando, não só na Esplanada, não é só aqui na igreja, mas muitas igrejas hoje estão em vigílias. Muitas igrejas amanhã estarão em vigílias. Sabe por quê? Porque nós estamos levantando em uma batalha espiritual. Irmão, isso aqui é guerra espiritual. O que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. O que nós estamos fazendo aqui é muito sério. Porque nós estamos dizendo para o diabo: aqui você não tem poder, aqui você não tem autoridade, porque aqui existe uma igreja que está de joelho, está de pé, está marchando. Aleluia. Não tem poder aqui. Amém? Então nós temos que nos levantar de oração como temos feito aqui. E eu falei lá no retiro seguinte: nós temos também que ter consciência das coisas. Primeiro, eu oro pedindo assim: Senhor, nos livra da pedofilia, né? Hoje está tão difícil a gente pegar um microfone no altar para falar, porque as nossas redes sociais caem, cortam, né? A gente é até processado. Hoje a gente está difícil falar. Mas sabe de uma coisa? Nós não vamos nos calar. Amém. O diabo tenta nos calar, mas nós não vamos nos calar. Eu não estou dizendo que nós vamos infringir as leis, porque das leis dos homens a gente tem que cumprir e obedecer. Mas também nós não vamos nos calar. Nós vamos pregar a palavra de Deus assim como ela é. Amém, Jesus. Então, se hoje a gente ora: Deus, nos livra da pedofilia, nos livra da ideologia de gênero, da erotização das crianças, nos livra dessas coisas, e a gente chora, e a gente busca, e a gente clama, e quando é domingo a gente vai lá e tecla errado. Quando é domingo a gente vai lá e tecla errado. Vocês estão entendendo? A gente busca, a gente ora, mas depois de teclar a gente tecla errado. E depois a gente vai continuar orando: Deus, cara, eu te dei a oportunidade de mudar, sabe? Repito, nós não estamos entendendo nem para o lado, nem para o outro. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, amém? Todas as vezes que Deus se revela para o homem, ele tem uma missão, ele tem uma mensagem. Para Salomão aqui, ó, nessa mensagem, depois que ele acabou o tempo, Deus falou com ele: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa, humilhação. O que nós fizemos aqui agora? Um ato profético com a bandeira do Brasil. Estávamos aqui de joelhos, nos humilhando perante o Senhor. Sabe? Quem se humilha perante o Senhor tem vitória, meu irmão. Aleluia. Quem se humilha perante o altar do Senhor, na presença de Deus, está entendendo que está dentro de um processo de Deus, dentro de um propósito. Então a primeira coisa que Deus disse para Salomão: se humilhar. Cara, você tem que se humilhar, você tem que descer, você tem que me buscar, vocês têm que me buscar, vocês têm que se humilhar perante mim, vocês têm que me adorar, vocês têm que clamar a mim. É isso que Deus está dizendo para Salomão. E é isso que Deus está dizendo para a igreja de hoje. E é isso que nós estamos fazendo, cumprindo com o propósito do Senhor. Se humilhar, orar. Quando o pastor Dinajão fez aqui as 7 voltas, eu voltei há alguns anos atrás. Vamos colocar aí talvez uns 35 anos atrás. Quando nós estamos velhos, né, pastor? Lá no monte, quando a pastoreada falava assim: olha, nós vamos dar 7 voltas ao redor da igreja, eu já ficava com medo. Eu não devo, eu ficava com medo do Pedro. Ah, vamos comigo, rapaz. E era uma guerra, era uma coisa, sabe? Quando ainda podíamos fazer essas voltas lá, a gente fazia. Agora não tem como ter hidratação, não tem como a gente fazer. Mas quando ela falava assim: ó, 7 voltas, Deus está ordenando.
Deus está dizendo que é para dar 7 voltas marchando e guerreando. Ai meu Deus, acabou comigo. Daí o que eu fazia? Onde eu ia? Eu encostava perto de alguém que eu tinha segurança dela mesmo. Eu já procurava ficar logo do lado dela, né? Ali, ó, na retaguarda ali, né? Porque eu me senti, irmão, isso é tão sério, isso é tão bacana, tem um entendimento. Eu me sentia tão seguro, sabe? A minha confiança não está no homem, está em Deus. Mas só que a gente se sente seguro perto de pessoas também, não se sente? E quando ela falava isso, eu tinha medo, mas eu tinha um lugar onde eu poderia ir, que eu estava seguro e era perto dela. E ali dava as voltas no monte, né? Dava aquelas voltas, 7 voltas, meio assim, né? Assim, apreensivo, vai acontecer alguma coisa, a qualquer momento aqui vai acontecer alguma coisa. E eu ficava naquela, sabe? E quando o pastor teve essa brilhante, não vou dizer ideia, mas essa visão de Deus, né? Esse direcionamento de Deus aqui, eu lembrei dessas voltas que a gente dava para o monte, meu irmão. E sabe, tudo com um propósito de Deus, sabe, era uma guerra espiritual muito forte, muito grande, sabe, guerra espiritual, batalha espiritual, só se vence na oração, só se vence na banda, só se vence na unidade, todo mundo junto, entendendo que há um propósito maior. Aleluia! Sabe, há um propósito maior. O nosso propósito aqui hoje é orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação, né? Por esse país, aonde Deus nos inseriu nele, nos fez nascer nele, um país maravilhoso. O Brasil é o país mais rico do mundo, irmãos. É o país mais rico do mundo, em tudo, viu? Nós não temos que imitar ninguém, nós não temos que trazer nada de fora aqui, nós somos ricos, nós somos bilionários, trilionários, viu? O que precisa fazer? É o que nós estamos fazendo, é orar para Deus quebrar o principado da corrupção. Há uns anos atrás, uma missionária americana, Deus deu uma visão para ela, e Deus falou para ela: eu estou destronando o principado da corrupção no Brasil. E tempo depois, o que aconteceu? Começou a surgir as coisas, a corrupção começou a ser descoberta, meu irmão. Por quê? Porque Deus mostrou, e Deus tem um propósito de destronar esse principado, meu irmão. Mas ainda existe muita coisa que tem que vir à tona, existe muita coisa que tem que sair da escuridão, existe muita coisa que Deus ainda vai revelar. E eu me lembro de outra coisa, há alguns anos atrás, vigílias, a gente ia para o monte, 10 horas da noite, quando tinha ônibus, quando não tinha gente andando, 10 horas da noite, ficávamos dentro do salão da igreja até as 6 da manhã. Depois das 6 da manhã eu ia me batizar lá na cachoeira, naquele frio maravilhoso, né? Eu quero dizer, olha irmãos, todo encerramento de vigília, todos, eu participei de quantas vigílias no monte, eu perdi as contas. Todo encerramento de vigília, mãos dadas, oração de encerramento. Quem é antigo aqui igual eu, pastor Eliara, e alguns 10, outros por aí estão espalhados. Vai lembrando do que eu vou falar aqui agora. Ciclo de oração, término da vigília. Está chegando a hora de partir. Aí um chororô. E aí Deus começava a mostrar para a missionária, todo término de vigília, Deus mostrava para ela alguma coisa a respeito do Brasil. Vocês lembram disso? Todas as vezes Deus mostrava algo. Deus mostrava algo do Brasil. Querido, Deus tem mostrado para a igreja o que Ele quer. Eu estava lembrando de uma outra coisa. A igreja, o tempo que ela mais cresce é quando ela é perseguida. Viu? Agora sabe de uma coisa, ela foi perseguida desde a existência dela
Até antes da existência da igreja ela era perseguida. Podemos até dizer assim. Desde a existência ela era perseguida. Olha, o povo foi levado para o Egito, ficou escravo muitos anos. O que aconteceu? Faraó teve muito medo, porque o povo cresceu tanto, que ele teve que despachar o povo, né? E não satisfeito, ainda foi atrás para tentar, né, prendê-los de novo. Mas Deus abriu o mar, eles passaram de terra seca, e Faraó, ó Midian, ó Moisés, ó Arão, ei, tchau. E aí onde o Faraó foi, afundou com os cavalos, com tudo dentro. Podemos dizer que a igreja subsistiu. Aleluia. O povo subsistiu. E a igreja vem sendo perseguida, Elisa, até hoje. Hoje nós estamos numa perseguição terrível no Brasil. Para quem acha que a igreja não está sendo perseguida, abra o olho. Abra o olho. Abra a tua visão espiritual. Abra a tua visão humana também. Porque tem gente que faz de conta que não está acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa. A igreja está sendo perseguida veementemente, sabe? Mas sabe de uma coisa? Que essa perseguição, daqui uns dias, eu não sei quando, daqui um momento, eu não sei quando, eu não sei se vai durar um ano, eu não sei se vai durar um mês, eu não sei se vai ter a eleição, porque Jesus pode voltar e arrebatar a igreja de hoje para amanhã, e a gente não precisa nem teclar lá, né, na urnazinha lá. Talvez a gente nem precise disso, se Jesus voltar. Mas eu quero dizer para você que haverá um momento, um dia, eu não sei quando, que essa perseguição vai acabar, e ela se dará aqui, quando a igreja for arrebatada e for levada ao céu. Esteja pronto para esse dia, esteja pronto para esse momento. Fique de pé. Vamos parar de falar e vamos orar. Aleluia. Todo mundo aí continua essa batalha. Glória a Deus. Eu quero orar com você, né? Nós estamos aí a poucas horas de uma eleição. E se a gente for analisar, talvez seja uma das eleições mais importantes que nós vamos ter no Brasil. Então nós temos que pedir orientação de Deus, irmãos, sabe? Se você ainda está confuso, porque nós estamos numa guerra tanto espiritual como também numa guerra física, uma guerra de pensamento, de teologias, de visões diferentes, de pensamentos diferentes, sabe? De propostas diferentes, totalmente diferentes uma da outra. E talvez você ainda esteja talvez confuso nisso. E eu quero falar com você, ore a Deus. Quando você chegar em casa, ore, ajoelhe e ore, peça a Deus direção, peça direcionamento de Deus, peça a Deus pela tua visão espiritual, irmão, para que você tenha um entendimento do que está acontecendo no Brasil, do que o diabo está planejando para esse país, irmão. Em nome de Jesus, abra a tua visão espiritual. Eu quero orar com você agora, e nós vamos colocar diante do Senhor essa eleição, amém? Nós vamos colocar diante do Senhor o dia de domingo. Vai ser um dia super importante para o Brasil, e não é só para o Brasil, porque o que acontecer aqui vai refletir no mundo, irmão. Uma eleição no Brasil, ela reflete no mundo. Então vamos orar.